Bom, gente, boa noite para vocês. Muita paz a todos, energias boas. Que a luz esteja presente na vida de todos nós, que possamos estar bem. Fica aqui não atrapalha, né? Que possamos estar bem. Nosso tema de hoje é a renovação, de uma importância muito grande, porque, como todos nós sabemos, estamos atravessando uma fase mundial de renovação planetária. Estamos atravessando grandes alterações da personalidade humana. Haja visto essa questão. E as questões têm que ser faladas de forma holística ou de forma macro, não micro, pequena, só falar sobre renovar. Então existem muitas questões, vocês podem fazer perguntas, eu estou disponível para vocês para algumas perguntas. É fundamental o diálogo, deixo claro. Sem diálogo não tem clareamento, sem falas não tem clareza e sem entendimento não tem continuidade em equilíbrio. Isso é fundamental. Não basta o trabalho tecnológico da internet, do celular, não basta. É fundamental que nós continuemos a falar. Bom, renovação tem vários segmentos. Renovar significa transformar aquilo que foi anterior em alguma coisa que é presente, mas o anterior não se perde, nada se perde, tudo se transforma, nada fica em vão. Vocês permitem eu desligar novamente isso? Quando a gente desliga, continua carregando, não? Continua. Pronto. Tem microfone? Tem alguma dificuldade? Não, é que o pessoal lá do fundo talvez esteja com dificuldade de ouvir. Vocês estão com dificuldade de me ouvir? Então vamos calibrar o alto-falante verbal, tá bom? Um pouquinho. Então, existem algumas questões que são importantes. Quando se fala em renovação, renovar quer dizer transformar, não mudar. Ninguém muda, nós mutamos. Deixo claro para vocês, vou explicar para vocês por quê. Ninguém muda, porque a mudança, como eu lido com comportamento há algum tempo, eu vejo que é muito difícil, porque o espírito encarnado, ou nós, enquanto estrutura psíquica, aquilo que André Luiz fala do bojo, o arquétipo mental, não conseguimos, porque nós temos sedimentado hábitos. Tanto que é verdadeiro isso, os hábitos que são chamados hábitos condicionados, eles ficam através dos sentimentos. Portanto, que a gente, para mudar, tenta mudar um sentimento do dia para a noite. Você não consegue. Você transforma e educa progressivamente as suas tendências. Sejam sinceros com vocês. Para que haja uma boa transformação de hábitos, é necessário e fundamental que a gente admita aquilo que nós somos. Quem é que consegue admitir aquilo que é? Levanta a mão. Você levantou meia mão, não foi toda. Agora sim, ó. Você fez assim. Ela falou assim. Eu acho. Isso. Eu acho que eu consigo. Quer dizer, ela foi alternando. Isso chama-se ato falho, porque quando a gente tem certeza, você diz eu. Eu. Isso. Porque na realidade é fundamental quando você assume. Toda transformação. Fala assim em psiquismo, fala assim em arquétipo, fala assim em psicanálise, psicologia, fala assim uma série de coisas. Mas não é só o que vocês estão sabendo. É fundamental vocês entenderem. Se assumam. Assumam quem vocês são. Quando você admite e assume quem você é, você começa a fazer a maior transformação que o ser humano ou espírito encarnado faz no planeta. Eu sou. Porque na realidade todos nós nos analisamos, todos, a vida inteira. E é duro viver consigo mesmo. Você está rindo, mas é pura verdade.
É difícil, principalmente porque nós intercambiamos, isso poucas pessoas falam, entre nós e a realidade externa, nós e a realidade externa, nós e a realidade externa. Então a gente se pega muitas vezes irado, se pega afetivo, se pega carente, se pega projetando sentimentos, se pega ruim, muitas vezes em atos e atitudes, egoístas, bondosos, vários sentimentos rolam uma vida inteira. A vida inteira, a gente passa a vida inteira. Tanto é verdadeiro que nós passamos dos 5 aos 10, 10 aos 15, 15, 20, passamos por um processo chamado ciclos do desenvolvimento, que a psicologia estuda os ciclos do desenvolvimento da criança, bebê, 1 aos 2, 2 aos 4, 5, fase intermediária, 5 aos 8, 8 aos 11, puberdade, pré-adolescência, adolescência, mocidade e assim vai. Ninguém se torna a mesma pessoa no ciclo de desenvolvimento. Ninguém. Nem o Papa, nem o policial, nem o artista. Somos todos pessoas iguais no ciclo de desenvolvimento. Mas o que se manifesta, o que se abre, é a personalidade interna. Isso entra o espiritismo. Ou seja, a gente, segundo a doutrina espírita, a gente vive, aprende, condiciona, cria hábitos, renova hábitos, melhora em alguns, piora em outros, e assim a gente vai. Mas sempre de forma ascensional. Ninguém evolui. Ninguém evolui. Não existe involução. Você sabia ou não? Sim ou não? Sim. Por que ninguém evolui? Porque aquilo que você aprende, aquilo que você... Cada degrau que você sobe, ou seja, não tem como voltar atrás. É aquela história, né? O cérebro humano, depois que ele não tem como diminuir, né? O seu conhecimento. Não. É inalienável a evolução. Inalienável. Porque existe a parte química e física. Sim. Porque existe uma coisa chamada, e se André Luiz, você quem já leu sabe, estímulo e resposta. Na psicologia isso também chama estímulo e resposta. Existe uma coisa chamada condicionamento operante, que é a mesma coisa em André Luiz. O estudo de André Luiz, da Joana de Andes de psicologia, é a mesma coisa. Mesmo princípio. Você recebe estímulo e dá uma resposta. Você recebe estímulo e dá uma resposta. E nós não percebemos que isso a gente faz de forma involuntária. A gente está vivendo. É uma maravilha viver. Involuntariamente a gente está recebendo estímulo. A gente olha, pode ver que o tempo inteiro a gente está olhando, sentindo, chato, chata, né? Ai, que vestido feio daquela moça. Né? Nossa, que caretice, meu Deus. É assim ou não é? Nossa, mas aquele chinelinho, careta, brega, que ela nem imagina. Mas não é assim? E vocês também, que são homens também, então, vocês também fazem. A gente vai contar hoje. Gabriel, fala que você nunca fez isso aqui, diante da comunidade espírita. Eu não lembro. Ah, não lembra. Geralmente os espíritos nunca lembram no questionamento espiritual. Quando você chegar no plano espiritual, os espíritos geralmente te perguntam, filho, e aí? Você faz? Eu não lembro. Não precisa... Boa resposta. Aí eles pegam assim, suponhamos que ela é uma supervisora do plano espiritual. Oi. Ela é supervisora do plano espiritual e tem habilidade cognitiva. E ela está projetando na tela a personalidade do Gabriel. Ela está marcando lá no caderninho. Pode marcar à vontade. É tudo real isso. A gente estuda para se entender. E o Gabriel, aí eu pergunto, suponhamos que o Gabriel, diante dessa plateia inusitada, maravilhosa, todos querem bem. Vocês não amam o Gabriel? Sim. Todo mundo. Projetasse um mês do pensamento dele livre na tela. Você gostaria, não? Para todo mundo saber o que você pensou? Eu não sei como... 15 dias, Gabriel, 15 dias. Vai rir à vontade agora, vai fazer piada, vai ficar hilário. Ninguém quer. Sabe por quê? Existem pensamentos projetados, assumidos e outros não. Porque o que a gente pensa de bobagem na vida? Os espíritos superiores sabem como que a gente quer a nossa personalidade. Isso é real, gente. Quando você estuda psicologia aplicada ao comportamento,
em matéria de liberação livre do pensamento, a gente sabe o quanto nós temos que ser humildes, porque nós somos falhos. Nós temos dificuldades. Quantas moças bonitas você olhou essa semana? Também não lembro. Perdeu a conta. Imagina, eminente espírita, com a moral ilibada. Vocês estão entendendo? Aí começa a maior análise dos espíritos no plano espiritual. Eles falam pra gente quando a gente chega: gente, está na hora de vocês serem sinceros com vocês mesmos. Admitam. E aí a primeira admissão que nós temos que ter na transformação, voltando para a renovação, que nosso tema é renovação, admitam que nós somos humanos. Temos vida corpórea, vida estrutural. Poxa, e quando nós começamos a admitir, nós começamos a respeitar as pessoas e não julgar as pessoas. Nós começamos a deixar de ver a questão da beleza e da feiura, torto, gordo, magro, elegante, deselegante. Os valores mutam automaticamente quando a gente começa a raciocinar. A maior dádiva do espírito encarnado é o pensamento. Quem é o pensamento na doutrina espírita? Livro dos Espíritos. É um atributo do espírito. Atributo do espírito, está escrito dessa forma. O pensamento é um veículo de imaginação. Então, o que significa? Olha que quando a gente vai entendendo, a gente começa a se autoavaliar no dia a dia, a gente começa a melhorar um pouquinho mais, de forma pessoa, como gente. Todos passam a ter valor. E a gente deixa de ter um estilo social de que fulano é feio, feia, bonita, a minha amiga, deselegante, é brega. Sabe, eu viajei ontem, cheguei tarde, encontrei um irmão na padaria, ele está sempre lá próximo de casa. Ontem eu conversei com ele, perguntei se ele que eu fui passando, eu ia pegar a estrada, parei, estacionei, cafezinho. Ele falou: sim, café com leite e chocolate. A gente pergunta, não dá. Café com leite, pão com manteiga, mais um salgadinho para reforçar, pode ser. Um homem falando fluentemente, um mendigo, morador de rua, que se você encontrar na rua, você não dá um tostão, quem não tem olhar. Ele recebeu hoje, eu encontrei com ele de novo. Eu pergunto para vocês: quem é o meu irmão? O elegante, o melhor? Não, todos. Então, na realidade, nós começamos a ver a renovação na prática do dia a dia. Nós começamos a ver a renovação na prática a partir do nosso olhar. Por quê? Na realidade, nós temos dois princípios que regem toda a nossa vida. Lei de causa e efeito, que nós estávamos falando agora, né? E lei de ação e reação, base do Espiritismo. Ele sintetiza a nossa análise de vida. Por que nós vamos continuar vivendo? Quem sou eu? O que sou eu? Qual é o meu futuro? O que eu devo fazer para melhorar minha vida? É a vida inteira. Não é para juventude, mocidade, onde de repente você tem cognição perfeita, é para a vida inteira. Nós estávamos trocando uma figurinha com meu amigo, ele me deu uma carona agora providencial, e ele está falando sobre um caso que é ela, né, que é aquela distrofia muscular, tá? E aquilo me remonta, porque eu já vi casos, já passaram casos passaram por mim. Aí eu lembro que a questão da lei de causa e efeito. Não tem explicação médica, é a genética, não tem o gene que determina, o gene tem o recessivo e o dominante, não se sabe quem é o dominante, não localiza, só tem o nome. E aí nós vamos perguntar: poxa, nós estamos tão bem. Aí fica uma sugestão para a gente começar a fazer uma renovação. Mude a linha de pensamento de vocês. Tudo não posso, não quero, não dá, ó dia, ó ano, que é o azar. Estou ruim, estou mal, estou feio, estou feia. Estou pobre, vida miserável, política maldita. É assim que as pessoas vivem, odiando, tomando partidos. Chega! Vocês estão no advento do 3º milênio para renovar a linha do pensamento estrutural, interior e interno de vocês. Até quando nós vamos continuar de forma mórbida alimentando pensamentos destrutivos? Prestem bem atenção. A gente descobre que a maioria dos pacientes que tem depressão
eles vivem internamente macerando a pena, a dó, a carência de si mesmo. Sempre não dá, sempre não pode, sempre não dá. E pessoas perfeitíssimas, pessoas que têm motivação, uma grande motivação para estar vivendo melhor. O dia que vocês orarem no espelho, não fica vendo beleza física, não olhe, se ajeite, se arrume, tenha higiene, limpeza, tal, mas o necessário, vibrem por vocês. Forma de aparência física, isso pouco importa para a vida de vocês. E no entanto, eu tenho pessoas que estão desencarnando com medo de desencarnar hoje. Acompanhei vários desencarnes aí na semana, vários. Teve gente que, o Valmir, o professor de educação física da minha instituição, GAFA, ele de repente foi ao hospital, não voltou mais, e fulano de tal, esse crânio de tal. Aí eu vou visitar a dona Durvalina no domingo que vem, que a filha não falava mais com ela, odiava a mãe. Ninguém sabe por quê. E eu vi a mãe diante do féretro, falando para mim, ela morreu, Antônio, desencarnou, não falou comigo. Eu acompanhei, falei, Durvalina, e agora nós vamos tomar um café domingo que vem, ou outro, para a gente bater um papo, fazer uma visita fraterna. E aí, tudo bem? Antônio, a minha filha não falou comigo até o dia da morte. Eu ouço isso. Somos felizes, profundamente felizes, temos várias motivações de motivos, e a gente continua macerando o azar. Não podemos mais. O mundo precisa de uma transformação profunda na sua estrutura, da forma de pensar e agir. Vocês estão vendo Irã, Iraque, Israel, Palestina, a gente está acompanhando agora aqui na América do Sul, esse país aqui está, Venezuela, não. Oi? Equador, está me falhando, tem tanto lugar, eu acompanho em tanto lugar. Aí de repente me chega o campo de refugiados da África, me chega pelo WhatsApp, o Márcio Chora, um grande homeopata, amigo meu de São José dos Campos, ele fala, Antônio, o que está acontecendo com a humanidade? E as lágrimas caem dele, porque o campo de refugiado, o que ele viu, tratou de mães, 4 bananas para 7 crianças comendo uma frigideira no fogo de carvão. E vocês estão reclamando do peixinho que a mãe fritou e que está mal passado. Me poupe, tem Danone, iogurte, Yakult, tem acerola com laranja, tem abacaxi, tem sorvete. Nós não estamos com atenção naquilo que nós podemos desenvolver, a cognição e a forma de pensar. Porque quando a gente muda a forma de pensar, muda tudo. Muda a parte psicológica, a parte estrutural, sentimento, a nossa química muda. Química muda. A gente dorme bem, não tem sobressalto noturno, não tem nada. Eu dormi ontem de óculos, o celular estava ligado, eu tinha que responder, cheguei tarde, apaguei, acordei 2h30 da manhã. Não vi nada. Eu nem sei que diabo que faz o sono, eu não entendo nada de diabo, nem de inferno, nem nada. Porque o diabo não existe, viu? Vocês estão com medo porque eu falei diabo? Eu falei assim, tem gente que rega o olho. Não façam isso. Não existe essas coisas. Existe a intenção mental de vocês. Vocês vão chegar no plano espiritual com a intenção, aquilo que vocês são naturalmente. Então transforme-se, é a hora da renovação. Renovação, você não precisa sair rezando, fazendo terço, tomando passe, disparando passe para tomar passe P1, P2, P3, P4, P5, P10, P5 mil, chega o P10 mil. Não basta. Acordem rápido para que vocês comecem a perceber que a maior responsabilidade está em cada um de nós. A individualidade. Primeira pessoa do singular. Eu sou o responsável pelas minhas atitudes e atos no dia a dia, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu respeito ou não, ou pelo que eu tenho raiva ou não. Vocês sabiam disso ou não? Vocês sabiam que o maior índice de pessoas espírito desencarnado, eles desencarnam, chegam lá, eles fica a deriva. Deus castigou, não castigou ninguém, os espíritos não castigou ninguém, não tinha obsessor, não tinha nada. Tinha a própria pessoa com seus hábitos malsanos que não desenvolveu. Enquanto a gente não está lá, a gente não pensa, mas quando está lá, pensa. É obrigado a pensar. É obrigado a pensar. Porque você está diante de uma relação real. Aqui não, a gente faz de conta.
Você não respondeu nem de uma semana, você não quis. Medo e vergonha. É assim que nós somos. Por isso que a gente tem que começar a assumir a responsabilidade sobre os atos. Se a gente não assumir responsabilidade sobre os atos, até quando a gente vai adiar o desenvolvimento e o crescimento? Até quando eu posso fazer de conta? Até quando? Comece a perguntar para vocês, até quando vocês vão deixar de crescer por questões infantis? Porque a nossa mente é altamente infantil para resolver. A gente vai para a festa, tem que ficar igual, tem que beber torre, tem que beber... Como eu vi no restaurante ontem, eu sou observador e tenho uma observação que vocês não têm ideia. Eu capto detalhes de longe, é um negócio meio sério. Aí eu observei, eu estava numa mesa comendo linguado, um peixinho tão bom com palmito e arroz. Nós dois, aquele barulho, aquele vespeiro me desalinha às vezes. Eu não gosto, eu gosto de silêncio. E observava as mesas, as pessoas comendo, porque são seres humanos como eu. Eu não estou reparando na vida de ninguém. Mas o indivíduo, eu contei, tomou 8 chopp daquela torre. 8. Eu falei 4, 5, 6, 7. Ele não falava com ninguém praticamente na mesa. Ele bebia e comia. E o olhar fica vítreo. Sabe quem está obsediando ele? Os hábitos dele. De forma descompensada. Então eu vou entender de comportamento porque eu sou bom observador. Só. Não quero julgar ninguém, mas sou obrigado a pensar sobre você. É verdade. Sobre você. Eu imagino um ano você. Eu vou dedurar você no plano espiritual. Calma. Vou fazer um relatório do Gabriel e vou mandar. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Ria bastante agora. Vai mandar o CD para lá? Não, a gente manda um relatório mental. Então vocês têm que entender o seguinte: se nós somos capazes, temos a capacidade de viver de forma consciente, imagina os espíritos no mundo espiritual. Então nós temos que quebrar os paradigmas. Vocês querem se libertar, querem se renovar? Quebre os paradigmas. Não existe pecado, não existe inferno, não existe diabo, não existe nada disso. Quebre paradigma, os paradigmas religiosos. Aprendam a fazer enfrentamentos, porque vocês estudaram, cresceram, pesquisaram, vivam um pouco mais. Queiram, quero, posso, sou capaz, me permito a viver melhor. E assumam o tempo de vocês, porque a gente dorme e não sabe se acorda. Alguma pergunta até aqui? Pergunta não, mas uma observação, assim. Quer dizer, né? Vai lá que eu pego minha aguinha. Na verdade, as pessoas vivem muito ou no futuro ou no passado, né? E não vivem no presente. Então dizem que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. E o presente fica ali naquele limbo e a gente não vive, a gente não percebe. Ou a gente está pensando no que me falaram lá atrás, que me magoaram, que me deixaram triste, ou que, será que eu vou conseguir fazer aquilo lá na frente? E o hoje fica perdido. E aí? E aí a gente tem que, sei lá, eu acho que a gente tem que deixar o passado. Sei lá o que eu acho não é resposta. O que você acha? Não, eu acho que a gente a gente precisa do passado para não repetir erros no presente. Você precisa não, ele vem naturalmente. Não, porque é inconsciente. Você pode fazer uma visitinha lá. Mas se tiver trauma e se tiver muito forte presente o passado, ele aparece no presente. Sim, porque é projeção, ele se projeta. Aparecer, mas tem gente que não só visita o passado, ela vive lá. Ancora. Sim. Não é por aí, a gente não pode deixar. Mas existe no espiritismo uma coisa chamada animismo. O animismo é a projeção da alma no presente. Tanto que o médium, quando ele está desenvolvendo a mediunidade, muitas vezes não é a entidade que está falando. É ele que está falando no passado. Ele está fazendo manifestações do passado, da personalidade dele. Eu pergunto para vocês, quando é que a gente vai saber isso? Por isso que a pessoa tem que estudar, tem que crescer, e é verdade o que você está dizendo. Ela ancora no animismo. Tanto que se vocês observarem comportamento familiar nas pessoas, anos de passado, pai e mãe, muitas vezes, você vê seu pai balbuciando, falando coisas, ele repete e repete.
Principalmente a pessoa que está numa idade senil. Geralmente a pessoa chega numa idade avançada, ela chega senil e não lúcida. Por quê? Óbvio. É tudo tão óbvio. Existe um déficit. Você tem, geralmente é assim, a gente tem idade cronológica, tá? E desenvolvimento. Você tem um déficit. Quem é que gosta de trabalhar, quem gosta de produzir, quem gosta de ler, quem gosta de cultura, quem é que escolhe, quem é seletivo, quem se dedica o tempo inteiro? Eu falei para ele que tem um amigo meu que se dedica a 50 anos no estudo. Falei para ele agora há pouco, é um amigo meu, muito conhecido. Se você falar para uma pessoa que ela vai ter que ralar no plano espiritual antes de desencarnar, antes de reencarnar, ela não vem. Quem você, eu, como você, a gente escolhe, limitadamente a gente escolhe, mas a gente não sabe o que vai passar. Tanto que eu faço uma pergunta, se a gente soubesse que ia casar e ia sofrer, quem casaria? Boa! Real, que é o que eu ouvi a vida inteira. Sabe por quê? Você pode observar que de forma... O que você está rindo? É sério essas coisas, eu penso que a gente ri assim, mas é sério, porque são atrações... Está quietinha, ainda bem. Quem que é? Fala com meu marido, você riu dessa piada? Quem é seu marido que eu não conheço? Quem que é? Acabou de te dar. É prazer em conhecer. Então, o que acontece? Por isso que nós vivemos a imprevisibilidade da reencarnação. A reencarnação é um plano que não é totalmente prognosticado, porque a nossa emotividade, a nossa constituição psíquica, ela é constituída de sentimentos e sensações. Tanto que a gente fala eureka, yes, a gente se sente feliz por ter conquistado, e chega um tempo que a gente, depois que você está numa faixa de conquista, numa faixa de hábito, a gente cansa, a gente quer outra coisa. Casamento não pode ser assim, viu, Gabriel? Por favor, grave bem isso, tá? Porque na realidade o casamento funciona do mesmo jeito. A gente, se não se renova, a gente tem que ter uma renovação, porque com o tempo a gente olha, cruza os braços e fala, tá. Pois é. A gente não reparava nem no que falava, depois a gente olha o pé do cara e fala, que pezinho estranho. A gente começa a reparar tudo, porque a nossa percepção quer mais alguma coisa das partes contrárias. Então se prepare, é assim que funciona a vida inteira. É verdade. A gente se prepara a vida inteira, a nossa cognição para amadurecer. Quem não amadurece não suporta teste. Em tudo. Até para trabalhar. A pessoa começa produzindo o índice de produtividade de um trabalhador, no começo é 100%. Passou 3 meses, ele cai para 80%. Passou 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 50%. E a produtividade cai. Quem dirá nos objetivos psicomediúnicos, psicoespirituais, e quem dirá na reencarnação. Quem quer reencarnar? Todo mundo está em cima das árvores, pendurado, todo mundo levanta a bandeira. Eu! Quem quer reencarnar? Que levanta a mão. Você é o próximo, reencarna. Aí ele fala, quem você eu? Não se pode dizer quem vai ser você. Você quer reencarnar? Aí ele ia falar, é assim que foi. Mulher escura? Não, é só leve, você não sabe. Às vezes, os espíritos afins, eles têm essa dádiva, porque eles já têm a cognição mais desenvolvida. Porque é uma missão... Estudar bastante para a gente escolher, não? Exatamente, é mérito. Porque na realidade, às vezes você, com a cognição desenvolvida, você é professora, ela é professora, vocês são médicas. Então vocês são escolhidas para ser mãe de 3 filhos com anomalias, que é aí. Fala para uma pessoa se ela vai ser, o filho vai ser Down, vai ser Turner, vai ter anomalia, ninguém quer, porque dá trabalho. A dedicação é objetiva, porque quem trabalhou com a PAI, como eu já tive na PAI em outros lugares, é dificílimo trabalhar com filhos com síndromes. É difícil. É difícil. Não é fácil, a dedicação como a gente vê na periferia. Uma mãe que nós atendemos uma vez, que eu acompanhei o caso, ela tinha 5 filhos, 3 pais,
na periferia acontece muito isso, os 5 filhos com deficiência mental. Ela era portadora da síndrome do X. Vocês sabem o que é isso? A síndrome do X é a mãe que é portadora. Todo filho que ela tiver, todos os filhos que ela tiver vai ser deficiente mental. Aí você é homem, todos nós. A gente vive uma vida batendo asa por aí, bebendo chopp. Cheio de paquera, cheio disso. Pois é. Vamos nessa. Vai que é mole, vai que é bom, vai que é... A realidade psicossocial. Eu conheço. Realidade psicossocial. Vocês estão entendendo? Aí depois você, na dura realidade de um desencarne, você acorda tendo que justificar todas as suas atitudes e seus atos. Eu faço a pergunta para vocês. E como é que faz? Nós homens temos que nos educar. Educar. Porque o modelo psicossocial está deformado, segundo a ótica minha e de alguns estudiosos. O modelo, a proposta do psicossocial da pedagogia, entre nós, ninguém se respeita. Tem que respirar fundo. O respeito pelo próximo, a educação, a gentileza, os sentimentos bons. Aonde? Vocês estão prestando atenção? Então, a gente acha que está distante da renovação. A renovação está escancarada o que nós temos que fazer. Agora, quem é que suporta ser educado diante da pressão? Quem suporta? Qual adolescente que suporta ser chacoteado porque é dócil, é bom, é meigo, é amável? Qual adolescente, quando aparece para mim, o adolescente fala, eu não estou aguentando mais, estou ficando louco e louca. Porque eles fazem pressão, o outro fuma baseado, diz que é legal, que não sei o quê, está cheio de adulto, né? Encampando a mesma ideia. Aí o mundo está de perna para na renovação. É a renovação de estruturas. Quem vai definir o seu papel? Quem vai definir a sua educação, a sua gentileza nos atos e atitudes? Deus, os espíritos, o mentor. Ilusão de vocês. É nós mesmos. Eu tenho a minha proposta e vocês. Eu oriento para ter proposta. Eu não abro mão. Eu não abro mão de... Depois que a gente vai descobrindo as realidades, a gente tem que assumir as realidades crísticas, como Jesus. Jesus chegou diante do Sinédrio, é lícito dar tributo a César, pagar tributo a César? Ele não respondeu nada, ele só disse, dai a César. É uma resposta inteligentíssima, oriunda de um ser, de um espírito encarnado, inteligentíssimo, porque ele percebeu a intenção de que vinha de lá para cá. E que na realidade a gente sabe que não foi Judas que matou Jesus, a gente sabe que o Caifás estava interessadíssimo em eliminar Jesus, porque Jesus ameaçava o Sinédrio, se não me engano, que eles cobravam as consultas para a cura das pessoas, cobravam tutu. Não tinha dólar nem euro naquela época, mas tinha moeda de ouro, de prata. Mas tinha. Aí vocês acham que todo mundo gritou, foi Barrabás, liberta Barrabás? Não, eles pagaram, como paga hoje para as políticas nas eleições, e etc. Oi? A gente tem assistido diariamente isso na nossa política. Vocês estão entendendo? A mesma coisa. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Então, na realidade, nós temos que começar a apresentar uma personalidade digna. Nós temos que começar a apresentar uma personalidade forte, capaz, desenvolvida, com opinião própria, homens e mulheres. Essa é a proposta que nós estamos trazendo para o mundo hoje. Eu tenho lidado com pessoas fora daqui de São Paulo, aprendendo a nova tecnologia de trabalhos através da Ayurveda, tá? Eu comprei, inclusive, 2 livros recentemente, presenteei para a biblioteca deles, 4 livros, né? Então o espírita, ele está aonde? Onde que ele está colocado? Ele vai dar o passe? Ele não aprendeu música? A música. Os espíritos falam da música como terapêutica, outras coisas. Tem que desenvolver fontes de desenvolvimento para que a nossa cultura, ela se expanda. O espiritismo é cultura, é conhecimento. A literatura, que são
os compêndios da literatura das obras básicas, é um ponto de partida. Mas não é tudo. Aí nós temos, lá não fala, tem materialização, tem efeitos físicos, tem personalidade, aí vem Joana de Anjos e fala, acordem. Nós temos uma riqueza imensa de fontes de conhecimento. Outro dia, a Discovery History passa reportagens, documentários espetaculares. E a gente não assiste porque eu recebo pessoas que dizem que assistir televisão é do demônio, é perigoso, o grau de influência. Eu enfrento qualquer coisa, eu enfrento. E a gente vai aprendendo a desenvolver cultura e conhecimento. Senão a gente morre de medo, a vida inteira morrendo de medo. Eu assisti o Terceiro Reich, vi o discurso de Hitler na plateia alemã, vi a juventude hitlerista, como ele preparou 19 para 42. Eu entendi políticas, como é que isso funciona. E a gente diz que tem medo. Vi os trens repletos de judeus, vi o gueto de Varsóvia, como é que foi desenvolvido, as mentiras que eles contaram, o cinismo, a hipocrisia, o vilipêndio, as atrocidades. Eu assisti várias reportagens, filmadas pelos alemães, que as reportagens passam. Sabe por quê? O dia que eu der o testemunho para discutir o que é política pública, eu vou saber um pouquinho, e não vou fazer de conta, não, confie em Jesus. Põe na mão de Deus, como muita gente faz, subservientes e engessados mentalmente, preparados para não ser ninguém. E no final de cada trabalho, acredita que dá 10% do dízimo, está livre dos pecados. E se você tomar uma hóstia, está livre também. Não. A atitude liberta. A atitude é libertadora. A força da atitude, a força da transformação nos faz melhor. Não mais, a renovação do planetária está pedindo não mais atos externos, mas atos internos. É um novo ciclo da humanidade, tanto que está mudando tudo. Está uma mudança extremamente radical no planeta. Que horas são? Falta 5 minutos. Alguma pergunta, gente? Mais alguma perguntinha? Vocês podem? Fique à vontade. Não precisa falar todo mundo junto, falando de cada vez. Eu tenho tanta dúvida que vocês não têm ideia. Eu acordo à noite com dúvidas. Eu acordo às vezes à noite, deixa eu contar para vocês. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2:30 da manhã, com a cognição assim, as coisas vêm assim. Aí eu falo de novo. Aí eu vou lá fazer a minha respiração. Você sabe qual é a hora melhor para se fazer absorção de fluido vital? À noite. E aí o Ayurveda veio contar isso, eu já faço isso há anos. Eu nunca soube disso. Segredos que o livro Segredo não conta, acordem. Eu venho tentando acordar estudando, melhorando a minha pessoa, assumindo responsabilidade sobre a vida e não deixando ninguém com fome quando eu posso. Eu faço um pouco. Eu convido vocês também a fazerem, com coragem, sem medo. Se for plano espiritual, mande esperar. Você quer perguntar? Alguma pergunta? Nenhuma? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Posso? Quando é que vocês vão resolver definir o crescimento de vocês? Um de cada vez. A gente espera até amanhã cedo, não tem problema. Quando vocês vão resolver? Tomem atitude. Simples. A coisa mais simples é a atitude quando parte da gente para fora. Isso em análise, fala análise freudiana, richiana, junguiana, um monte de nome. Então, é a coisa mais simples. Tomem atitude. Eu uso esses termos. Atitude. Falei para esse moço aqui inúmeras vezes. Tome suas atitudes. Como assim? Acorda. É imperativo. Não é análise de choque, é análise objetiva. Porque vocês, enquanto não desenvolvem uma coisa chamada maturidade, vocês não vão entender a vida. Acorde e amadureça, mas se dediquem. E a melhor forma de a gente fazer isso é se dedicando no dia a dia. Escolham, selecionem a alimentação, as programações, a leitura, leiam, privilegiem vocês, não tenham medo, tratem vocês com carinho, não entrem no sistema, na belezura do sistema, porque vocês vão viver um glossário de mentiras, ilusões, estímulos inadequados que não servem para muita coisa, nada praticamente.
Vocês vão se afastar do meio social? Não. Vão deixar de falar bom dia, boa tarde, boa noite no prédio? Não. Não tem necessidade. Vai para a festa? Vai. Mas saiba o que vocês estão comendo. Não comam aquilo que não é bom para vocês. Sejam sociáveis, educados. Porque as pessoas não estão, elas estão se deseducando muito. Muito. Bom dia. Boa tarde. Oi. Olá. Não faça assim. Sorriam. Oi, bom dia, boa tarde. Quem mora em prédio, condomínio. Vocês vão receber cada cara feia. Vocês não têm ideia. Chegam casos para mim assim, briga em festa. Sabe? Lá de as pessoas de Osasco, paciente minha e tal, ficou estarrecida a vovó, a mãe da filha, o genro brigou com um amigo dele, porque beberam, e eu sugiro, não bebam álcool, vocês entram em sintonia psíquica e estrutural, não bebam álcool. É proibido? Não, moderadamente sim, mas não bebam. Todos os médios, à medida que vocês forem descobrindo a personalidade de vocês, atendam a personalidade de vocês. O que eu quero é sagrado. A sacralidade tem que existir. O que eu leio é sacro. O que eu escolho é sacro. O que eu olho, o que eu respondo é sacro. É assim que a gente tem que aprender. Porque o dia que eu chegar no plano espiritual, não vou chegar miando igual gato. Fala, doutor Bezerra, tudo bem, meu brother? Manda aí trabalho que eu estou pronto. É assim que vocês têm que chegar. Você pensa que os espíritos superiores, Bezerra, Aniceto, Alexandre, eles são cheios de formalidade, andam igual anjinho. Eles chegam para você e falam o que está acontecendo. São educadíssimos. Como é que foi? Como é que não foi? São verdadeiros analistas de uma capacidade altíssima de percepção. Tato, eles têm tato. E por último, vou explicar para vocês uma coisa que é importante. No final, quando a gente começa a crescer, amadurecer na vida, a gente desenvolve os dois bons sentidos, que está tato, olfato, paladar, visão, audição. Sexto sentido é mediunidade. E na mediunidade nós encontramos mediunidade, desenvolvimento mediúnico, que são as escolas, e exercício mediúnico, que é a última fase, que é para a vida inteira. E a gente vai encontrar uma coisa que é fundamental, dois sentidos que a gente desenvolve. A visão e o olfato. Sabia? Cresçam. A visão nossa torna-se aguçadíssima. A gente começa a perceber a alma interação, porque a visão é um canal. A gente olha para as pessoas, sabe o que elas estão pensando, capta o pensamento das pessoas. E o olfato, quando a gente desenvolve o olfato, a gente começa a perceber pela respiração. A gente respira a vibração das pessoas. A gente sabe como a pessoa é. Ai, minha querida, meu amor e tal. É duro viver assim, mas faz parte do desenvolvimento estrutural. Isso é vida proposta para vocês. Proponham para vocês uma vida melhor. Coragem. Valorize a vida, porque a vida é a maior preciosidade que nós temos. Ela é o único bem que não enferruja, as traças não corroem, e ela continua inadvertidamente boa para sempre. Mude a linha do pensamento de vocês. A cada dia lutem, porque a vida, não esqueçam, jamais, que a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Namastê.